capítulo 1 de Daniel. Amém. Daniel, capítulo 1. Quero estar pontuando algumas coisas aqui, alguns fatores que vai nos ajudar a nós termos uma vida bem-sucedida. Amém, queridos? Glória a Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: quem encontrou diz: eu amo a palavra de Deus. Amém. Daniel 1, 8. Quem não encontrou pode acompanhar se estiver no telão aqui. Mas diz assim o versículo 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, viria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12. Experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, e se nos deem legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo lhe vires, age com teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estava eles mais robusto do que todos os jovens que comia das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e então todos não foram achados, outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, e os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Dario. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento tão oportuno. Pai, obrigado, Deus, pela palavra, a qual tem sido ministrada aqui nesses dias, especialmente nessa conferência, ó Deus. Pai, que o Senhor continue derramando a Tua graça sobre nós, no decorrer dessa palavra, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, todos nós, logicamente, sonhamos, desejamos ou almejamos uma vida bem-sucedida. E isso é do próprio Deus que colocou isso dentro do ser humano. Quando Deus criou o homem, Deus colocou isso dentro de cada um de nós, para que nós pudéssemos estar sempre buscando, desejando, lutando, enfim, isso é de Deus. Essa vontade de crescer, essa vontade de ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, isso aí é do próprio Deus. Portanto, quando nós não sentimos assim, ou não lutamos para isso, alguma coisa está errada em nós, porque isso faz parte de Deus. Mas nessa noite, eu quero estar partilhando com os irmãos aqui alguns fatores que nos ajudam a uma vida bem-sucedida. A nossa vida, irmãos, ela é resultado de fatores, né, de soma de determinadas coisas, de uma vida, tantas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, muitas coisas, e aí chega um momento, logicamente, nós teremos o resultado, nós teremos com certeza o resultado de tudo aquilo que no decorrer do dia a dia, no decorrer da vida, nós acabamos, às vezes conscientes ou inconsciente, nós acabamos cooperando para a soma de resultados que muitas das vezes são bons resultados para uns, para outros são maus resultados, mas a sua vida, o que você é hoje, é soma ou é resultado de um monte de fatores que ao longo dos seus anos você veio
fazendo, agindo, deixando de agir, semeando e etc. Mas nós lemos aqui a respeito desses 4 jovens. Eu tenho certeza, já foi dito aqui, eu ouvi outro dia a mensagem do pastor Wagner, pastor Paulo, às vezes eu acompanho também, mas tem sido dito aqui a respeito desses 4 jovens. Nós temos um contexto muito interessante a respeito deles, porque no ano 605 antes de Cristo, a gente percebe que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e acabou ali levando o povo de Judá e destruindo o templo, levando os utensílios. E ali Deus já havia profetizado antes que Deus iria fazer isso, ou permitir que isso acontecesse, e por 70 anos eles ficariam ali, escravos ali na Babilônia, e de fato isso aconteceu. Mas aqui a gente percebe aqui, esses 4 jovens, que eles foram nesse tempo aí levados também, mas eles se tornaram assim, 4 jovens diferenciados no meio de todos ali que foram levados ali. Como eu creio que Deus pode fazer isso conosco também, amém? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, Deus pode fazer com que você seja a diferença, seja pessoa ou uma pessoa diferenciada. Mas algumas coisas, alguns fatores cooperaram para que aqueles jovens alcançassem ali o sucesso, alcançassem ali uma vida bem-sucedida. Uma das coisas que eu aprendo, irmãos, com esses jovens a respeito da importância, como diz o versículo 8, da decisão do coração deles naquele momento, naquela situação. A primeira coisa que eu entendo, a importância da decisão que precisa ser do coração. Portanto, a Bíblia faz questão de dizer bem claro, deixar claro, Daniel fez uma decisão, ou decidiu, ou foi determinado no seu coração. Se a Bíblia fala que ele determinou no seu coração, decidiu lá no seu coração, de repente tem decisões que nós tomamos que não é do coração, que não parte do coração. Irmãos, nós servimos um Deus que sonda a mente, sonda também os corações. Que eu quero dizer nessa noite que todas as nossas decisões, elas partem de um coração, não simplesmente de uma palavra, não simplesmente de uma atitude qualquer, mas ela parte lá do íntimo, porque Deus ele sonda. E aquela decisão de Daniel, juntamente com aqueles 3 jovens, foi uma decisão do coração, de ali não se contaminar, uma decisão do coração deles ali, que foi uma escolha muito importante que eles fizeram. E eu quero dizer, irmãos, que as nossas escolhas, elas acabam definindo o nosso destino. Então há pessoas às vezes que acham que Deus acaba definindo um péssimo destino, ou de repente Deus coloca uns para que não seja bem sucedido. Eu conheço pessoas que acham que ele nasceu para sofrer. Eu conheço famílias às vezes que acham que eles é aquilo, porque Deus os quer, ou sempre quis que fosse da forma que é. Mas a verdade é que a Bíblia fala que as coisas de Deus, ou seja, que Deus, os planos dele são perfeitos para nossas vidas, que os planos deles são de bênção, não de mal, para nos dar uma esperança, um futuro que nós desejamos. Então as bênçãos de Deus, com certeza, elas sobre as nossas vidas, mas às vezes, amados irmãos, devido às nossas escolhas, nós às vezes acabamos definindo o nosso destino. Por isso que é importante uma conferência como essa, para que nós possamos tomar posse do que Deus verdadeiramente tem dito a nosso respeito, tem falado que é nosso, e aí nós devemos profetizar e tomar posse daquilo que Deus diz que é nosso. Mas primeiramente, que as nossas decisões, que sejam decisões que partem do coração, a decisão de servir a Deus, de amar a Deus, a decisão de fazerem as coisas certas, enfim, as decisões no dia a dia, que possam partir de um coração puro, um coração quebrantado, como diz a palavra do Senhor. E em segundo lugar também eu aprendo, queridos irmãos, que no coração daqueles homens havia um certo temor a Deus no coração deles. Havia temor a Deus. Toda decisão deles ali, que eles tomaram, ou aquela decisão principal de não se contaminar,
foi uma decisão baseada ali no temor a Deus. O temor a Deus é muito importante, irmãos, para que as bênçãos dele possam nos alcançar a cada dia. O temor a Deus, porque se não houver temor a Deus, nós estamos sujeitos a qualquer momento diante das pressões, porque todos nós somos pressionados, um momento ou outro nós somos pressionados de diversas maneiras, e se não houver temor a Deus, nós estamos sujeitos a tomar caminhos que não são os caminhos do Senhor, a fazermos coisas as quais Deus não quer que nós façamos, ou não determinou que nós façamos. Então é necessário que nesse momento haja temor, porque se houver temor no meu coração, eu sempre vou procurar o caminho certo, as coisas corretas, as coisas que agradam a Deus, as coisas que de repente, através das minhas atitudes ou ações, Deus será glorificado. Então por isso que é muito importante o temor a Deus. E Daniel, aqueles jovens, eles temiam o Senhor, por isso que eles determinaram não se contaminarem. Interessante que eles estavam ali numa terra pagã, estava ali na Babilônia, numa terra idólatra, como era a Babilônia naquele tempo, e eles estavam ali, queridos irmãos, longe da terra deles, estavam ali, distante ali das pessoas, fora ali da nação deles. Mas é interessante, irmãos, a gente percebe que o temor a Deus é muito importante. Há pessoas que acham que esconde de Deus, mas nós não escondemos de Deus, nós escondemos uns dos outros, escondemos dos nossos líderes, mas de Deus nós não escondemos. E Daniel, aquele jovem numa terra distante, ao longe dos olhos dos pais, dos parentes, dos seus líderes, podemos dizer assim, e eles estavam ali sobre um outro regime, estavam ali diante de homens, diante de autoridades, mas isso não mudou ali, em relação aos princípios que eles haviam recebido um dia nos corações deles, e ali eles estavam longe, porque há pessoas, irmãos, que às vezes ausenta, fica distante às vezes da igreja, fica distante da família, às vezes viaja, e de repente a mente já começa a mudar, o coração já começa a mudar, e de repente já não é a mesma pessoa, algumas coisas começam a se mudarem. Então nós temos que entender que isso é muito importante. E uma coisa interessante aqui, irmãos, que nós podemos ver que eles não perderam a identidade deles, não perderam a identidade. É muito importante, como eu estou dizendo aqui, porque tem pessoas que nesse momento, irmãos, perdem a sua identidade. Quantas pessoas diante da pressão perderam a identidade? E hoje nós vivemos uma crise de perda de identidade. As pessoas hoje não conseguem se definir, não conseguem entender de fato quem elas são. Mas é interessante, irmãos, que Daniel significa Deus é meu juiz. E ali ele chegando na Babilônia ali eles falaram com ele: olha, a partir de hoje você não vai mais ser Daniel, Deus é meu juiz. A partir de hoje, Daniel, você vai chamar Beltesazar, ou seja, Bel proteja a sua vida. Você, a partir de hoje, vai se chamar Bel, proteja a sua vida. Você, a partir de hoje, Daniel, não será mais Deus é meu juiz. Mas isso não mexeu com o coração de Daniel. Talvez alguns da nossa geração de hoje, talvez algumas coisas poderiam ser mudadas na vida dele, na vida de determinadas pessoas. Mas ali Daniel tinha no coração, Daniel havia alguns princípios de Deus, ou seja, havia alguns princípios de Deus no coração de Daniel. Ele sabia que Deus de fato era o juiz dele, não era ali Bel que iria proteger, ou Belzebu que iria proteger, mas ele sabia que ele tinha um Deus que cuidava dele. E é importante nós atentarmos para a nossa identidade. Há pessoas que mudam facilmente ou deixam ser levados por determinadas pressões, de repente algumas escolhas que às vezes acaba fazendo, por às vezes não viver de repente a verdadeira identidade que Deus quer que o viva. Por exemplo, Ananias também é o outro jovem, que significa Deus é misericordioso. E ali eles chamaram Ananias e disse: Ananias, a partir de hoje você vai chamar Sadraque. Sadraque é amigo do rei. A partir de hoje você vai chamar amigo do rei. Isso também não mexeu com a cabeça deles, porque no coração eles tinham uma identidade, eles sabiam de fato quem eles eram. E é muito importante nós saber quem nós somos nessa geração a qual nós estamos embutidas nela.
porque há pessoas que acabam aceitando. Por exemplo, o outro jovem chamava Misael, chamaram a Misael e falaram: Misael, a partir de hoje você vai chamar Mesaque, e você, Misael, não vai mais ser ninguém se compara a Deus, porque Misael, seu nome significa ninguém se compara a Deus, mas a partir de hoje você vai ser Mesaque, porque Mesaque ou Misael significa, Mesaque significa quem é como o Deus Lua. Quem é como o Deus Lua? A partir de hoje, Mesaque, você vai chamar como se chama o Deus Lua, ou como ninguém se compara ao Deus Lua. E aí, o último aqui é Azarias. Eu estou dizendo a importância daqueles jovens terem assumido a identidade deles numa terra pagã, distante da família, distante ali do reino deles. E ali chamaram o último ali Azarias, porque Azarias significa Deus é meu socorro. E eles chamaram Azarias e disseram: Azarias, a partir de hoje você vai chamar Abednego, ou seja, servo do Deus Mercúrio. E eles ali calados, eu imagino, mas lá na alma deles, eles sabiam de fato quem era o verdadeiro Deus deles. Amados irmãos, uma coisa interessante que nós entendemos, que nós aprendemos, que a importância da família, né? Da importância da estrutura da família. Tudo que eles tinham no coração deles, eles haviam aprendido desde criança, lá no seio da família. Os judeus, eles sempre teve esse lado bom de ensinar a criança desde cedo o caminho que ela deve andar ou devia andar. Ensinava pela manhã, ensinava durante o dia, ao deitar, e sempre assim ensinando os princípios da palavra de Deus. E eles tinham isso no coração deles. Que coisa, que exemplo maravilhoso para nós somos pais hoje, né, aplicar a nossos filhos. Hoje em dia tem tantos pais que às vezes não se aplica a tantos bons princípios, como a Bíblia fala, que tudo que está escrito é para nós, é para o nosso proveito, para nós termos como exemplo, assim como o povo de Israel. Então ele se aplicava esse princípio do ensino no seio da família, eram os cultos no dia a dia. Hoje em dia nas famílias a gente não vê mais os cultos domésticos, porque não tem tempo, não tem horário, então a gente vê essa dificuldade hoje no seio das famílias. Que coisa louvável, é muito bom quando o papai e a mamãe, eles praticam esse culto doméstico, não importa se é uma criancinha de 5 anos, de 4 anos, aí por aí em diante, e ali senta um dia na semana, ou porque mais dias, não, e começa a ensinar a importância da oração, ensinar os princípios da Bíblia. Isso é muito importante, e isso quando a criança cresce, vira adultos, isso fica no coração delas. Por isso que hoje em dia as pessoas mudam, irmãos, com tanta facilidade, tem dificuldade em relação à identidade, de assumir a identidade, mas a questão da família é um fator muito importante aí, para que nós sejamos de fato abençoados a cada dia. E hoje nós vivemos no meio de uma geração, por exemplo, que acha que o lugar é que vai definir quem é. Infelizmente estou falando hoje, focando bastante nessa questão de nós sermos o que a Bíblia diz que nós somos, para que nós possamos ser bem-sucedidos, porque se nós não entendermos, irmãos, essas verdades, qualquer coisa que surgir pode roubar nossas bênçãos, porque Deus tem um certo padrão para nos abençoar, Deus tem um certo padrão para que nós sejamos bem-sucedidos. Então nós temos que entender que nós devemos manter numa certa posição. E aí nós vivemos no mundo hoje tantas coisas para nos tirar do foco, nos tirar do posicionamento de receber de Deus, mas Deus nesse dia, Deus está nos mostrando que Ele tem nos trazido a um lugar que verdadeiramente há as bênçãos dele para nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas o lugar, querido, não pode definir quem você é. Há pessoas que acham que o lugar que ele mora, o lugar que ele nasceu, o lugar que ele está convivendo ultimamente, ou está vivendo, define ele. Eu conheço tantas desculpas de pessoas: eu sou assim porque eu nasci em tal lugar, meu filho é assim porque nasceu em tal lugar, viveu neste lugar,
Não, mas nós temos que entender, isso é uma coisa muito importante, que o lugar que não define uma pessoa, não pode definir uma pessoa. E outra coisa interessante também, que o que define uma pessoa é o que está dentro dela, querido. Por isso que Daniel, ele diz, a palavra de Deus iniciou dizendo que lá do coração, porque o que nos define, o que vai te definir você é o que está dentro de você, que vai te ajudar, porque Deus te ajuda, Deus sonda o mais profundo do seu ser. Eu estou vendo aqui algumas pessoas aqui, a aparência, mas Deus está sondando o seu coração. Mas é interessante que o que ajudou a eles ali, aqueles jovens, naquela terra ali distante, era o que estava do coração deles, que havia um princípio de Deus, havia ali a palavra de Deus, havia ali o temor do Senhor, havia ali decisão de coração, havia ali muitas coisas importantes que cooperaram para que Deus o abençoasse, mesmo numa terra estranha, para que Deus os exaltasse, para que Deus os honrasse, colocasse eles numa posição, talvez almejada ali, por muitos ali da Babilônia, mas Deus os honrou, porque Deus via no coração deles, que eles eram pessoas que verdadeiramente não tinha se curvado, não tinha deixado a identidade ser mudada por um outro reino, um outro sistema qualquer, como hoje a gente vê muitas coisas nessa natureza acontecendo no nosso meio. Então nós podemos dizer, irmãos, nós não podemos ser influenciados pelo meio que nós vivemos de forma nenhuma, influenciado por pessoas ou por aquilo que está à nossa volta. As pessoas hoje são influenciadas facilmente por coisas que estão à volta, por pessoas, e como diz, sempre nós ouvimos aí, sobre a geração líquida, e certa vez eu estava lendo algumas coisas sobre a geração líquida, e Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, morreu alguns 3, 4 anos atrás, mas ele fala o seguinte, que a geração moderna já ficou para trás há muito tempo, e hoje fala da geração líquida, porque a geração líquida não tem solidez, tudo muda, hoje é, mas amanhã não é. A geração líquida, ela dissolve com facilidade, ela se encaixa em qualquer forma. Zygmunt Bauman não era evangélico, mas ele deixou alguns pensamentos relacionados a isso. E no dia que eu estava olhando, eu estava assim, achando interessante, porque verdadeiramente a gente vê isso. É a aliança que é feita, mas de repente não tem mais aliança. Outro dia, no início do ano, eu ia fazer o casamento de alguém, faltando um mês, recebi a notícia da noiva, não vai ter mais casamento. Já casamos no civil, mas antes do casamento da igreja, já desfazemos do casamento, da aliança. E hoje em dia a sociedade, vivemos diante de uma sociedade assim, queridos, uma sociedade que às vezes não há firmeza, uma sociedade às vezes que é de acordo, ela vai de acordo com o que está proporcionando a ela. É uma sociedade às vezes que se encontra dificuldade, às vezes de receber de Deus, porque Deus verdadeiramente espera de cada um de nós, que nós sejamos filhos de Deus, mas filhos firmes na palavra do Senhor, nas nossas convicções, firmes em relação àquilo que Deus verdadeiramente tem dito, que é a nosso respeito, que nós temos. Então nós temos que a cada dia, irmãos, tomar posse daquilo que Deus diz que é nosso. E aqueles jovens ali naquela terra estranha, eles verdadeiramente não deixaram nada os influenciarem, tirando ali do foco. Eu não sei, amados irmãos, mas como eu disse, eu vejo muitas pessoas hoje, e hoje nós estamos saindo de uma pandemia, né? Onde a gente vê que muitas pessoas, essa pandemia cooperou para muitas pessoas, às vezes, se afastarem de Deus, fazerem mudanças às vezes, e mudaram assim para pior, podemos dizer assim, são lares que desfizeram, muitos problemas nas famílias de modo geral, por causa da questão financeira e etc., uma série de fatores,
mas a gente percebe que muitas vidas foram mudadas devido às pressões do dia a dia. Mas para nós sermos abençoados, nós precisamos, irmãos, sermos firmes, como eu estou repetindo aqui. Porque como Deus vai nos abençoar se hoje eu estou firme, se amanhã de repente estou como fazendo parte da geração líquida? E aqueles jovens, eles eram jovens sólidos, não deixaram que aquele outro país, aquela outra situação os mudasse, tirasse do foco. Hoje as pessoas estão, Senhor, estou, Deus pode contar comigo, Pai, eu estou aqui debaixo da bênção, debaixo da graça, mas de repente, queridos irmãos, devido à situação, alguns acabam abrindo mão até das bênçãos de Deus, das coisas do Senhor. Não é a questão dessa igreja aqui nessa noite, amém? Graças a Deus, eu creio, irmãos, que Deus tem sempre o melhor para mim, o melhor para você. Deus quer que nós sejamos de fato bem-sucedidos, mas que eu estou dizendo para os irmãos aqui, que são alguns fatores que nos ajudam a ter uma vida bem-sucedida. Como eu disse no início, irmãos, uma vida bem-sucedida, um resultado lá na frente, vai depender de hoje, vai depender das suas escolhas ou das suas decisões, vai depender se você é uma pessoa firme em Deus, firme na palavra, se você é uma pessoa realmente sólida, uma pessoa verdadeiramente que Deus possa contar com você, que Deus olha para você e verdadeiramente possa contar com você como filho, como servo dele. Então isso é muito importante para todos nós, queridos. Eu quero dizer que nós temos que assumir a nossa identidade. A nossa identidade fala que nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? E se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, querido. Se nós somos filhos de Deus, nós temos posicionamento, querido. Essa era a identidade daqueles jovens. A identidade que eles tinham um pai eterno, que eles tinham um pai que cuidava deles, que eles tinham um pai que mesmo em terra distante, Deus estava guardando. Eles tinham uma identidade, não foi ali trocando o nome deles, que mudaram alguma coisa dentro do coração deles, mas eles tinham uma identidade de filhos. Eu quero dizer que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você tem um posicionamento de bênção, de graça de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus, não aceite menos do que isso. A sociedade, o mundo quer nos tirar, irmãos, a nossa identidade de cristão, de filhos, identidade, irmãos, de estar debaixo dessa cobertura da bênção e da graça de Deus. Quantas pressões, quantos problemas que nós passamos, se nós formos observar, existe uma batalha espiritual por trás, querido, uma batalha espiritual que às vezes luta para nos tirar do foco, para tentar mudar a nossa identidade. Por isso que essa geração de hoje é uma geração que tem encontrado tanta dificuldade de se descobrir quem de fato elas são, porque quando nós descobrimos de fato quem nós somos, a nossa vida ela produz mais resultado, produz resultados melhores. Quando nós não entendemos quem nós somos, nós temos dificuldade de produzir resultado em diversas áreas das nossas vidas, mas o importante é que a nossa verdadeira identidade, repito, é a identidade de filho e filha de Deus, querido. Porque se nós temos isso em nossos corações, nós temos tudo conosco, querido. Nós temos a bênção de Deus. Quando eu tenho essa convicção dentro de mim, como eles tinham, eu sou filho do rei, eu sou filho daquele que tudo pode, com certeza nada vai nos barrar. Aonde você chegar, você vai ser bem sucedido. Mesmo que você tenha a sabedoria terrena, Deus vai te dar você graça, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te capacitar, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer com que tudo coopera para o bem, querido, porque Deus de fato nos ama. Então quando eu tenho essa identidade, nada consegue me barrar, dificuldade nenhuma, problema nenhum consegue me parar, que eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei o que a Bíblia fala que eu sou, o que eu tenho, eu sei, e eu estou convicto disso na minha alma, no meu coração. Por isso que as minhas decisões são pautadas na palavra de Deus, não são pautadas em sistema, em sociedade, em momentos que nós vivemos, ou em meio que nós vivemos, ou em pessoas. As minhas decisões, ou no meu dia a dia, elas são pautadas na palavra de Deus, e as suas também precisam ser pautadas na palavra de Deus, porque às vezes nós tomamos tantas decisões, às vezes no nosso dia a dia, baseado numa identidade
que às vezes está mais para ser uma identidade baseada no líquido, não no sólido, mas a minha oração nessa noite é que nós sejamos um povo firme no Senhor, um povo que de fato carrega o nome de Deus, carrega o nome do Senhor, um povo que de fato, verdadeiramente estão preparados a cada dia para tomar posse do que Deus tem para ela, em nome de Jesus. Quando estão entendendo, diz amém. Glória a Deus. E em último lugar, que ele diz a palavra de Deus, uma outra coisa que nos ajuda também é que eles, entendemos com ele, através da vida deles, é que eles tinham uma fé pura, além de ser uma determinação do coração, além do que nós já vimos aqui, que havia temor no coração deles, eles tinham uma fé pura, porque a nossa vida também ela é baseada em fé, irmãos, fé no sobrenatural de Deus. Eles acreditavam em Deus, eles tinham fé no Senhor. Interessante que a Bíblia fala em 1 João, capítulo 5, primeira carta de João, lá no final, capítulo 5, versículo 4. Já estou finalizando, mais 5 minutinhos. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus aqui, diz amém. O que vence o mundo é a nossa fé, querido. Aqueles jovens venceram. Eles venceram, porque verdadeiramente eles acreditavam na palavra de Deus, no Deus a qual eles serviam. Eu não sei como está a sua fé aqui nessa noite. Eu não sei se você está nessa conferência no dia a dia, recebendo orações, ministrações, se você de fato tem tomado posse. Então a nossa fé, ela que nos ajuda a vencer esse mundo, a qual nós estamos nele. Então, querido, quer dizer que uma boa decisão, ela é baseada na fé. A fé nos leva na palavra de Deus, a fé nos leva sempre à palavra de Deus. Então a fé sempre vai te levar você a acreditar, tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Que eu quero estar dizendo para você nessa noite como nós temos lidado com o nosso dia a dia, como nós temos lidado com as pressões do dia a dia. Será que nós estamos acreditando ou continuamos crentes de fato em Jesus Cristo, crendo na palavra de Deus, que de fato Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos? Quem crê que Deus faz muito mais, diz amém. Glória a Deus, e Ele tem feito, amém? Muito mais do que nós temos pedido, do que nós temos desejado, Deus tem feito muito mais. Mas a palavra que eu deixo para você nessa noite, se você não guardou nada, eu gostaria que você saísse daqui nessa noite, no seu coração, na sua mente. Eu tenho uma nova identidade, e essa identidade que eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus, ponto, querido. Se você é filho, se você é filha, acabou. Nada, ninguém vai te barrar. Você vai ser bem sucedido aonde você for. Aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus tem te dado como herança. Se você for para a direita, as bênçãos do Senhor vão te acompanhar. Se você for para a esquerda, elas vão te acompanhar. É assim que acontece com os filhos e as filhas de Deus, querido. Que não se curvam diante dos deuses estranhos, diante de problemas, dificuldades, adversidades, meios, situações, pessoas, mas são pessoas que verdadeiramente têm uma identidade. Nós temos uma identidade, repito, nós temos um posicionamento, que os filhos de Deus estão posicionados, e essa posição é debaixo das bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite. Fique em pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus Cristo, querido. Que Deus continue derramando a graça sobre a sua vida em nome de Jesus. Aqueles jovens, eles não se contaminaram, não deixaram se contaminar devido a uma situação. Talvez você está aqui nessa noite, pastor, a minha vida não está bem, pastor, eu estou sofrendo muitas pressões, eu estou a ponto de repente, mudar nisso, naquilo, mas talvez são decisões estão sendo pautadas na palavra de Deus, que você possa tomar as suas decisões, todas elas pautadas na palavra do Senhor, e aí você vai ser bem sucedido. Há princípios, querido,
que nós não podemos quebrar. E aqueles jovens, eles não quebraram os princípios da palavra de Deus, porque às vezes nós queremos quebrar princípios e queremos ser bem-sucedidos, mas repito, para finalizar, a nossa vida, ela é resultado de fatores, um monte de coisas que nós fazemos, escolhas ou decisões, é uma soma que lá no final nós vamos colher. Você hoje está plantando aqui, está acontecendo aqui alguns fatores aqui nessa noite. E esse fator é uma atmosfera da graça de Deus que está sobre a sua vida. Isso vai estar fluindo no seu dia a dia, para sua casa, sua família, seus negócios, sua faculdade, suas necessidades, sua vida sentimental. Essa atmosfera de graça, de bênção, de filhos, de filhas, de posicionamento. Essa atmosfera de Deus está sobre a sua vida nessa noite. Curva a sua cabeça nessa noite em nome de Jesus. E aqueles jovens no final, eles eram os mais saudáveis. Eram os jovens que Deus deu sabedoria. Deus deu graça. É o que Deus quer fazer com você, querido. Deus quer te capacitar a cada dia, para que você seja uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Aonde você impuser as suas mãos, para que haja as bênçãos de Deus, a prosperidade, toda sorte de bênçãos. E a minha oração nessa noite é que você seja uma pessoa firme no Senhor, na palavra do Senhor, uma pessoa sólida, não uma pessoa, como eu disse aqui, líquida. Mas Deus está levantando uma igreja nova, uma nova geração. Uma nova geração que não se curvam diante das dificuldades. Uma nova geração que seja como Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma nova geração que sejam como Daniel, como aqueles jovens que chegaram ali, mas não se curvaram diante das ofertas, diante de tudo aquilo que foram dados, entregue para eles. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus esteja guardando você a cada dia. Se você puder, levante suas mãos para o alto, receba nessa noite em nome de Jesus. Deixe-me fazer uma oração, deixe-me te abençoar nessa noite em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, mais uma vez estamos aqui nessa noite, ó Pai, nós cremos na palavra do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, derrama a Tua graça, levanta aqui a cada dia, meu Pai, os Teus filhos, ó Pai, ó Deus, com as promessas do Senhor. Eu creio que só tem promessas definidas para cada um, Senhor, e que o Senhor nos ajude nesses dias, ó Pai, para que nós não venhamos a perder o foco, ó Pai, ó Deus, nos ajude, ó Pai, nas nossas decisões a cada dia, que seja do coração, com sinceridade, pautadas na palavra do Senhor, que haja temor em cada coração, que haja fé, meu Pai, para que possamos vencer a cada dia. Meu Deus, nos ajude com sabedoria, com graça, na presença do Senhor. Eu quero abençoar cada vida aqui, cada área da vida dos Teus filhos. Eu os abençoo nessa noite, ó Pai, que a graça do Senhor esteja sobre cada vida aqui, em nome de Jesus, ó Pai, cada família, cada lar, cada casamento, cada esposa, cada filho. Eu abençoo os negócios, ó Deus, eu abençoo essa empresa, em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo de Deus, eu abençoo o Teu povo com saúde, ó Pai, com paz, com alegria. Eu profetizo nessa noite, ó Pai, toda sorte de bênção para essa geração, tanto de adolescentes, jovens, crianças, adultos, ó Pai, que a graça do Senhor possa alcançá-lo todos nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Quem crê, aplauda a Deus bem forte nessa noite. Aleluia, Senhor, graças a Deus, aleluia. Pastor Paulo, Deus abençoe, querido, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus, glória a Deus.